O encontro será gravado, eu preciso do ok de vocês no chat, por favor. Obrigada. Então, primeiro, quero agradecer a participação de todos e principalmente agradecer a disposição da professora Djamila, que está aqui com a gente hoje. Agradecer toda a equipe da FAI aí que nos dá esse suporte. O Literaria está na terceira edição, a segunda edição de forma online, de forma digital, a primeira foi presencial, e a gente está fazendo agora de forma digital. Espero que em breve a gente possa voltar para o presencial. Quero pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, no Face e no Instagram, que a gente vai postando algumas coisinhas que a gente faz por lá. Pedir também a todos que deixem seus microfones desligados, e aí quando forem fazer as perguntas, sinaliza, levanta a mão e daí a prof responde, tá? Só para a gente conseguir manter um pouco da ordem. E eu vou falar um pouco aqui sobre a professora Djamila Medeiros. Ela é doutora em Letras e Estudos Literários pela Universidade Federal do Paraná, com a pesquisa sobre poesia brasileira contemporânea. Bacharel em Letras Português e licenciado em Letras Francês. É mestre em Letras e Estudos Literários também pela Universidade Federal do Paraná. É professora de literatura e mediadora de leitura. Trabalha com ações de incentivo à leitura em Curitiba desde 2013 e ministra oficinas e cursos de formação de mediadores de leitura desde 2015. Ela é organizadora e curadora de eventos acadêmicos e culturais. Também é membro do grupo de trabalho que escreveu o Plano Municipal do Livro, Leitura e Bibliotecas de Curitiba. E, com essa ilustre professora, hoje nós vamos falar sobre a obra Tratado dos Anjos Afogados, de Marcelo Ariel. Essa apresentação será um apanhado geral sobre a obra poética do Marcelo Ariel, com ênfase no seu primeiro livro, que é o Tratado dos Anjos Afogados, de 2008. O Marcelo Ariel, ele é poeta, performance, ensaísta, músico e dramaturgo brasileiro contemporâneo. Nasceu em Santos, em 1968. A sua obra contempla um conjunto de publicações, significativos, convencionais e artesanais. E um dos temas é a cidade de Cubatão, onde o Ariel viveu parte de sua vida, e apresenta poemas que fazem referência aos problemas socioambientais enfrentados pela cidade. Ele escreve poemas, prosa, dramaturgia e textos críticos. Além disso, há também uma forte presença de mecanismos de intertextualidade que sustentam um dos outros temas do livro, que é a investigação sempre atenta de obras de outros artistas, escritores e filósofos. Como matéria poética, é algo que se mantém em sua obra de forma constante. A gente vai aprender um pouco mais com a professora Djamila. Prof, a palavra toda sua. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Rúbia. Obrigada, Roberta. Obrigada, demais organizadoras desse evento, que já está aí no terceiro ano, passa muito rápido, né? Eu lembro quando vocês começaram, e já é o terceiro ano, nossa, dá um susto até, né? Mas é bacana ver que ele se manteve firme nesse período, né? Difícil, e que tem funcionado online também, né? Isso é bem bacana. Agradeço mais uma vez o convite, estou muito feliz de poder falar do Marcelo, que é o poeta que eu pesquisei diretamente no meu mestrado, e que, de alguma forma, está diretamente relacionado também com a minha tese, com alguns desdobramentos das minhas pesquisas. Então, é um poeta que está diretamente associado ao meu próprio percurso como acadêmica, como pesquisadora e como leitora, obviamente. Vocês viram que eu trabalho muito com leitura, e é óbvio que isso me interessa, né? Claro, somos todos leitores, mas eu vou falar um pouco mais dessa questão da leitura, da forma como ela se desdobra na obra do próprio Marcelo, né? Eu fiz uma apresentação
em PowerPoint com algumas informações e também alguns poemas. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, mas aí, eventualmente, eu vou sair da tela para mostrar algumas coisas fora da apresentação, certo? Vocês veem a apresentação? Se alguém puder me avisar, por favor. Vemos. Ótimo. Sim. Ótimo, então tá bom. Bom, esse aqui é o Marcelo. Como a Rúbia já falou, ele é um poeta, um performer, um ensaísta, músico, dramaturgo, ele é um multiartista. Então, sempre que a gente convida o Marcelo para um evento, ele faz leituras, ele vai performar seus poemas, vai misturar com música, vai misturar com um pouco de dramaturgia, enfim. Então, ele está sempre nesse... A produção do Marcelo está num entre-lugar, de certa forma, digamos assim. Ele nasceu no fim dos anos 60, em 68, em Santos, né, litoral de São Paulo, e viveu parte da vida dele em Cubatão, e a gente vai falar um pouco mais de Cubatão ainda, porque ela é extremamente importante, a cidade é extremamente importante na obra do Marcelo, e particularmente Cubatão. Hoje eu sei que ele vive num trânsito entre Cubatão e São Paulo, mas eu acho que ele fica mais tempo em São Paulo, na verdade. E ele começou a publicar já tardiamente, a partir dos anos 2000. Em alguns lugares a gente acha informação que a primeira publicação dele é em 2003, em alguns lugares 2007, fica um pouco difusa essa informação, mas o ponto é que ele começa a publicar mesmo a partir dos anos 2000. Ele teve uma série de atividades ao longo da vida, como faxineiro, limpador de alguns espaços. Grande parte da vida dele, ele trabalhou vendendo livro também, em sebo. E ele tinha um sebo itinerante chamado O Invisível, que era um carro onde tinha vários livros, assim, que ele se deslocava pela cidade vendendo esses livros e tal. E aí a gente já começa a ver que a biblioteca é extremamente importante na vida do Marcelo, né? Em alguns momentos a gente vai encontrar algumas declarações dele, quando ele fala da própria origem, que é uma origem extremamente humilde, e ele diz que ele tinha duas escolhas na vida, que era o tráfico de drogas ou a biblioteca. E ele escolheu a biblioteca por influência de um irmão mais velho, um irmão que é uma pessoa extremamente marcante na obra do Marcelo, depois eu posso falar rapidamente sobre isso. E ele passou grande parte da vida dele frequentando a biblioteca pública de Cubatão, né? Pelo menos essa primeira parte da vida dele, essa parte mais formativa, né? Então ele é um grande leitor, e é um leitor que a gente pode dizer que é um leitor pouco ortodoxo, à medida que ele foi formado pelas prateleiras da biblioteca, digamos assim. Não tinha ninguém dizendo a ele, leia isso que tem relação com isso tem relação com aquilo. Não, ele foi simplesmente lendo. E aí as próprias associações que ele vai fazer entre essas leituras são pouco ortodoxas. Isso é interessante de olhar também na obra do próprio Marcelo. A gente vai ver esses desdobramentos posteriormente, certo? Eu fiz aqui um slide com as obras que eu sei que foram publicadas pelo Marcelo. Eventualmente pode escapar alguma coisa, porque ele tem uma produção considerável. Vejam que tem cores diferentes entre os títulos dos livros, e eu vou explicar o que eu criei mais ou menos de rubrica aqui. O que está em vermelho são publicações ou artesanais ou cartoneiras. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. O que está em azul são publicações que eu consigo chamar de poéticas mesmo, mas por editoras convencionais. O que está em verde são publicações também por editoras convencionais, mas que a gente pode classificar melhor como prosa poética, uma prosa mais ensaística, tendendo a um diário, ou coisas de anotações gerais, né? A obra do Marcelo não é tão classificável assim, né? No sentido de, isso aqui
é poesia, isso aqui é prosa, tem um entrecruzamento contínuo entre essas modalidades, mas, genericamente, dá para olhar para essas obras com essa diferenciação que eu estou fazendo aqui. E tem ali em cima um livro chamado Gilberto Mendes, Série Encontros, que é uma organização que o Marcelo fez de um conjunto de textos sobre o Gilberto Mendes, que é um compositor de música erudita e de vanguarda brasileiro extremamente importante, também de Santos, que é uma pessoa extremamente marcante na obra do Marcelo, e ele fez a organização desse livro. Eu vou sair rapidinho aqui da apresentação do slide para mostrar para vocês, então, os próprios livros aqui. Então, aqui a gente tem isso que eu chamei de edições artesanais ou cartoneiras, né? Porque o Marcelo inicialmente começou publicando por esse tipo de publicação aqui. Vejam, papelão, de fato, papel cartão, impressões extremamente simples dos poemas, né? Uma ficha catalográfica também muito simples, sem ISBN, né? Então, do ponto de vista burocrático, essas obras aqui, elas não existem, né? Elas não têm registro na Biblioteca Nacional, enfim. Mas o ponto é que o Marcelo sempre publicou muito por essas editoras, né? Por editoras de São Paulo mesmo, de Londrina, essa aqui é da Iambo, que é no Paraguai, enfim. Então, ele sempre publica por essas editoras, só que sempre que ele vai lançar um livro por edição convencional, ele acaba reeditando esses livros anteriores, que foram feitos em edições cartoneiras, nas edições convencionais, né? Uma forma de alguma forma, é um jeito de dar uma instância mais ortodoxa para esses poemas que foram publicados anteriormente nesse formato cartoneiro, certo? Ele tem também alguns livros de artista, né? Esses livros com edições limitadíssimas e que é um projeto coletivo de ilustração com poemas dele, enfim, coisas que são difíceis de encontrar por aí. E as próprias edições cartoneiras é sempre um trabalho conseguir, assim, né? Porque elas não estão aí com fácil acesso, mas é um trabalho bem interessante. Desses livros aqui, um outro que eu queria destacar é esse aqui, que é o Silêncio Contínuo, de 2019, que é a prosa reunida, do Marcelo, entre 2007 e 2019. Ela ficou em segundo lugar no Prêmio de Poesia da Biblioteca Nacional do ano passado, 2020, e reúne grande parte da obra dele. Então, se vocês tiverem interesse, é de uma editora daqui, da Cotter Editorial, então é o tipo de obra que é fácil de encontrar. Algumas das outras coisas do Marcelo a gente não encontra com tanta facilidade. Então, essa aqui é interessante como uma apresentação geral e também pela facilidade de encontrar. Ele agora tem publicado bastante pela Cotter. Esse aqui é o que saiu ano passado, Nascerá um Incêndio ao Contrário. É uma edição belíssima. E tem esse aqui também que saiu esse ano, que são crônicas da pandemia, digamos assim. E são textos que em muitos momentos ele já publicou na internet. Então ele também tem isso. Tem esse fluxo contínuo entre os textos que ele colocava anteriormente em blogs, depois ele passou para o Facebook, agora ele tem publicado muito no Instagram. Então, tudo que ele escreve nessas reflexões que ele coloca nas redes sociais acabam indo depois, posteriormente, para os livros dele, né? E esse aqui é o livro que eu destaquei ali da série Encontros, que é sobre o Gilberto Mendes, que também é uma organização do Marcelo, certo? Então, retomando a apresentação, eu vou seguir adiante ali. Opa, o que eu fiz aqui? Aqui. Vocês estão vendo ou não?
Não, né? Eu saí sem querer, desculpe. Ai, voltou. Eu coloquei aqui o tratado, mas não é o tratado que a gente vai ver agora. Só um minutinho. Aqui. Pensando nessa apresentação mais geral de quem é o Marcelo Ariel, eu trouxe aqui um trecho de uma entrevista que eu encontrei dele no site do Itaú Cultural, uma entrevista recente, do fim do ano passado. E aí a pergunta do jornalista é a seguinte, né? Quem é Marcelo Ariel? Para ele mesmo, né? E ele diz, certamente a resposta a essa pergunta é um fictício axioma que não elucidará nenhum de meus gestos. Posso enumerar os livros que fiz durante o período do isolamento. A escrita desses livros talvez componha nossos melhores gestos, quando neles tudo se direciona para fora, para que o eu se outre. Há o chamado 22 Clareiras e um Abismo, ensaio para a coleção Vírus, da editora Córrego, em coedição com a editora artesanal Contravento. Há outro que sairá pela Cotter Editorial, intitulado Subir pelo Inferno, Descer pelo Céu, crônica do ano de 2020, que já saiu. E há um terceiro livro que escrevi com meu amigo, o poeta Guilherme Gontijo Flores, uma renga chamada Arcano 13, no prelo, pela editora Quelônio. O que realmente me move não é o pacto com o estabelecido, é um nítido elogio da ruptura. Não desejo ser incluído num mundo que simula a aceitação da alteridade, que inclui apenas para excluir melhor depois. Sei que, de alguma forma, todos nós fomos capturados, mas muitos fazem e continuarão a fazer, com seu tempo restante de vida, elaboradas linhas de fuga. Vejam, em muitos momentos as pessoas sempre me questionavam assim, mas você fez entrevista com o Marcelo para o mestrado e tudo mais, e eu realmente nunca fiz, porque eu sei que eu não iria obter do Marcelo nada muito objetivo como resposta, né? Veja, apesar da pergunta ser meio, eu acho que deslocada, né? Quem é Marcelo Ariel? Vejam que a resposta dele também escapa, se evade, né? Obviamente ele não vai dizer, eu sou tal pessoa, eu faço isso, faço aquilo. Então, eu sempre busquei olhar para o Ariel da mesma forma que ele sugere aqui, que é através da obra dele, né? Embora eu traga dados biográficos a todo momento, coisas que eu pesquisei sobre a vida dele, o mais interessante ainda é olhar diretamente para a obra dele, né? Como é de todo artista, de alguma forma, né? Mas prestem atenção quando ele fala desse elogio da ruptura, né? Dessa vontade de viver por meio de linhas de fuga, né? Isso tem muito a ver com o projeto poético do Marcelo. Quando eu falo dessas editoras cartoneiras, quando eu falo dessas publicações por editoras menores, né? O Marcelo não está no centro da produção poética brasileira. Ele habita essas margens, justamente porque ele não está nesse grande circuito, né, desses poetas que a gente vai ver frequentando esses grandes eventos e tudo mais. E vocês acho que vão perceber um pouco disso olhando o porquê disso também olhando para a obra dele, né? Ele é uma figura dissidente em relação ao que se produz de poesia contemporânea hoje, né? Contemporânea hoje, um super pleonasmo, né? Mas enfim, ele está tensionando esses espaços. Acho que até por isso faz tanto sentido que ele faça parte de um corpus como o do evento desse ano, no sentido de pensá-lo como uma voz de resistência e em vários sentidos, né? Não só no sentido da denúncia sobre um certo estado das coisas, mas quando a gente pensa também num certo status do mercado editorial e de tudo que rodeia a produção literária também, o Marcelo está num lugar de dissidência, digamos assim,
né? E aí, para pensar no Marcelo, eu parto dessa coisa do nome, né? Porque nos registros ele se chama Marcelo Rodrigues dos Santos. Só que ele escolhe esse nome, Marcelo Ariel. E Ariel é um arcanjo importante nas tradições hebraica e cristã, um mensageiro da voz divina, em alguns relatos bíblicos, né? Uma personificação da Terra Santa, enfim. Está sempre relacionado a algumas profecias na Bíblia. E ele pode ser um nome feminino, quando a gente pensa, um nome masculino, quando a gente pensa nessa tradição hebraica, né? Pensem num primeiro-ministro que se teve em Israel um tempo atrás, era o Ariel Sharon, mas pode ser também um nome feminino, numa tradição mais anglófona, né? E se a gente quiser, no limite tem até uma personagem de desenho infantil chamada Ariel, né? Mas eu acho que esse lugar aqui da tradição judaico-cristã, embora ele nos ajude a pensar um pouco, talvez não seja o lugar exato para a gente localizar esse Ariel do Marcelo, né? E aí, quando a gente olha para a tradição literária ocidental, a gente tem pelo menos 2 Ariéis importantes, digamos assim, né? Ele é um anjo caído no Paraíso Perdido do Milton, e é também o anjo que acompanha o Próspero, que é na Tempestade, do Shakespeare, né? São obras do século XVII. Não é arbitrário associar isso à eventual escolha do Marcelo por esse nome, por conta daquilo que eu já falei anteriormente, que é a relação do Marcelo com a biblioteca. O Milton é extremamente importante na formação do Marcelo. Todos esses clássicos literários são extremamente importantes. O Shakespeare é extremamente importante. Então, isso talvez atravesse, de alguma forma, a escolha do Marcelo e também nos ajude a pensar, né? Se ele escolhe Ariel, faz sentido que a gente remeta isso a uma tradição literária também. E quando a gente pensa nessa referência à Bíblia, também faz sentido pensar muito mais pensando na Bíblia como um texto literário também extremamente importante, apesar de ser também um texto religioso. Então, isso acaba sendo um modo de entrar nessa escolha do Marcelo por esse nome, certo? Só que aí, eu acho que a gente ainda tem mais uma possibilidade, pelo menos, né? E eu acho que vocês podem pensar em outras possibilidades também para a escolha desse pseudônimo, que é a própria figura do anjo, né? Então, se a gente pensa no Ariel como um anjo, como um mensageiro, né? A gente tem esse anjo extremamente importante aqui na nossa tradição artística, literária, crítica, filosófica, que é o que a gente chama normalmente de anjo da história, por conta do texto do Walter Benjamin, e que eu acho que tem uma relação muito, muito, muito direta com o que o Marcelo faz na obra dele, ou particularmente com o que ele faz no Tratado dos Anjos Afogados. Então, vejam, existe essa ilustração, eu acho que eu estou usando o termo errado, porque eu acho que não é uma ilustração, ela tem uma outra classificação específica, né? Mas é essa figura feita pelo Paul Klee, que é um artista plástico, expressionista, a gente costuma classificar ele como expressionista, mas ele está ali entre surrealismo e expressionismo, enfim, e que é essa figura do Angelus Novus. Meu professor de latim me ensinou a falar esse nome aí, provavelmente a pronúncia saiu meio errada, mas é mais ou menos isso. E é uma ilustração que ele fez em 1920, e que era do Walter Benjamin, né? O Walter Benjamin tinha essa ilustração, era dele, e quando ele está pensando nesse texto, que é uma série de aforismos sobre o conceito de história, que em alguns lugares a gente encontra como teses sobre o conceito de história, enfim, ele escreve o seguinte. Ele usa primeiro uma citação do Scholem, que é um amigo dele, um estudioso da tradição judaica, um poeta também, e aí ele usa essa citação como entrada para uma das teses dele, e ele diz:
Minha asa está pronta para o voo, de bom grado voltaria atrás, pois permanecesse eu também, tempo vivo, teria pouca sorte. E aí, o Walter Benjamin diz pra gente: existe um quadro de Klee intitulado Angelus Nous. Nele está representado um anjo, que parece estar a ponto de afastar-se de algo em que crava o seu olhar. Seus olhos estão arregalados, sua boca está aberta e suas asas estão estiradas. O anjo da história tem de parecer assim. Ele tem seu rosto voltado para o passado, onde uma cadeia de eventos aparece diante de nós. Onde uma cadeia de eventos aparece diante de nós, ele enxerga uma única catástrofe, que sem cessar amontoa escombros sobre escombros e os arremessa a seus pés. Ele bem que gostaria de demorar-se, de despertar os mortos e juntar os destroços. Mas do paraíso sopra uma tempestade que se emaranhou em suas asas e é tão forte que o anjo não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, para o qual dá as costas, enquanto o amontoado de escombros diante dele cresce até o céu. O que nós chamamos de progresso é essa tempestade. Pois bem, quando eu penso no Marcelo Ariel, quando eu penso no Tratado dos Anjos Afogados, olho para essa imagem, penso nesse texto do Walter Benjamin, com o qual vocês já devem ter se deparado em algum momento, porque é um texto extremamente famoso, né? Eu penso que o Marcelo talvez seja justamente isso, né? Essa escolha por esse nome angelical na obra dele talvez nos ajude a olhar para isso, né? Para esse desejo, em algum momento, de pensar nessa catástrofe contínua, pensar nessa barbárie contínua, que é um pouco da própria história da humanidade, né? E quando a gente lê as obras do Marcelo, a gente vê que isso acaba, de alguma forma, se sobrepondo em muitos momentos. É óbvio que não é só isso na obra do Marcelo, óbvio que ele não está tratando só disso, mas esse é um dos aspectos que eu acho que a gente consegue reconhecer como um fio contínuo em várias obras, em todas as obras dele, né? Ele está preocupado com a cidade dele, a forma como a cidade viveu uma catástrofe ambiental, hoje já não vive mais, mas viveu de forma muito radical isso. Ele está preocupado com questões de segurança pública, de violência urbana, preocupado com questões raciais. Ele é um homem negro de periferia que tem a sua existência marcada pela violência do Estado, pela violência do próprio contexto no qual ele vive, enfim. E tudo isso aparece na obra do Marcelo e existe esse desejo, assim, como a gente vê no Anjo da História, de parar e olhar para isso, né? E ao mesmo tempo esse espanto que se coloca em relação a essa barbárie, esses escombros que estão sempre diante da gente como civilização, de alguma forma, né? E aí isso é particularmente interessante para a gente pensar no Tratado dos Anjos Afogados. Eu queria que vocês observassem essa capa e prestassem atenção nela, né? A gente tem ali alguma coisa que parece uma parte de uma indústria, né? Tem uma escada, parece uma chaminé, alguma coisa assim, e tem muita fumaça, aquela fumaça espessa, uma fumaça extremamente densa. E isso faz referência direta à cidade de Cubatão, que entre os anos 80 e 90 era uma das cidades mais poluídas do mundo. Nos anos 80, Cubatão, inclusive, registrou de um jeito particularmente violento o nascimento massivo de crianças sem cérebro, justamente porque a cidade tinha um índice de poluição
que não possibilitava vida de nenhum tipo, né? As coisas não floresciam, a água era contaminada, o ar era contaminado, e as pessoas viviam ali, as pessoas viviam em meio a tudo isso, né? A cidade foi um polo industrial extremamente importante a partir dos anos 60, pela proximidade com o Porto de Santos, né? Então, cria-se ali uma espécie de circuito industrial entre o porto e a própria cidade, com siderurgias, com indústria petroquímica, enfim. E como a gente vê ali no próprio Anjo da História, que nos impele para o futuro, era o progresso do desenvolvimento industrial, né, da própria cidade, acaba em algum momento se desdobrando numa barbárie radical. E uma das partes do livro do Marcelo, que é a primeira parte, fala diretamente disso, né, dessa cidade. Bom, aqui a gente tem... Eu separo alguns temas de um jeito a sistematizar essa entrada na obra do Marcelo, e só que também já digo de antemão que eles não estão estanques, obviamente, eles se interpenetram, se alteram, se modificam, enfim, eles se relacionam em toda a obra, né? Mas, de alguma forma, essa barbárie do mundo, esse real, no sentido lacaniano, no sentido do trauma, no sentido do que é incontornável, digamos assim, está sempre presente na obra do Marcelo. Se não, em alguma parte da obra vai ser esse real da destruição ambiental, em outros momentos vai ser esse real da violência urbana, em outros momentos vai ser o real do racismo, que afeta diretamente a existência dele, enfim, isso está sempre presente na obra. A biblioteca, o acervo, e aí eu amplio isso também para uma ideia que me parece pertinente para ler não só a obra do Marcelo, mas também para ler toda, ou grande parte da poesia brasileira contemporânea, que é o navegador com inúmeras abas abertas, né? Que é um processo intenso de referenciação a vários assuntos ao mesmo tempo, né? A gente vai ver que na obra do Marcelo, o mundo da biblioteca, né, como eu digo, dos poetas, dos escritores, dos filósofos, é extremamente presente, mas é mais que isso, né? A gente tem todo um acervo de artistas de arte visual, a gente tem muita referência a músicos e de estilos radicalmente diferentes, desde o Gilberto Mendes, que eu falei que é um artista de vanguarda, de música de concerto, né? Até, sei lá, o Mano Brown, que é uma referência extremamente importante para o Marcelo também, o Racionais, de forma geral. Até outras referências mais radicais, um pouco menos ortodoxas, como, por exemplo, o manifesto de fundação do primeiro comando da capital, o PCC, que entra em um dos poemas do Marcelo como citação, né? Então, ele está... Eu acho que a gente tem que ler essa poesia como se a gente estivesse fazendo uma pesquisa, né? Porque em muitos momentos a gente só vai conseguir aprender o que está ali nesses textos se a gente tiver de fato com um navegador com inúmeras abas abertas, né? Em alguns momentos as relações que ele vai estabelecer não são nem assim totalmente palpáveis, justamente porque só fazem parte de um processo formativo dele que é muito pessoal. Então, às vezes a gente consegue estabelecer relações entre essas citações, essas referências que entram na obra dele, e em alguns momentos isso fica um pouco mais difuso, né? E, por fim, isso que eu chamo de navonada, que essa é uma expressão que ele usa muito e que está na tradução que o Haroldo de Campos fez do Eclesiastes, né? Que tudo é vaidade, ele fala que tudo é nevoanada. E o Marcelo usa muito essa expressão, e ela está ali na obra dele como isso que eu chamo de fantasmagoria metafísica, né? As coisas, embora ele esteja muito preocupado com esse real, com isso que toca o próprio corpo, que toca a própria pele, tem esse processo de guinada metafísica acontecendo o tempo todo. Então,
esses grandes temas que despertaram interesse da arte, da filosofia, durante toda a história da nossa produção artística, ocidental e oriental também, porque ele é um leitor de literatura oriental, todas essas questões de morte, amor, transcendência, estão ali o tempo todo na obra dele. E ele fala dessa maldita guinada metafísica, né? Então ele está pensando em tudo isso que está acontecendo no mundo, mas ele, ao mesmo tempo, está muito preocupado com essa reflexão mais filosófica. Também pela via da linguagem, também pela via disso que a gente vai pensar, principalmente no século XX, na produção poética, como silêncio, né? Dessa tradição malarmaica, digamos assim, da palavra que não diz, da palavra que tenta dizer, mas nunca consegue chegar. Então, essas coisas estão sempre muito presentes na obra do Marcelo, pela via da leitura desses artistas. Então, ele é um leitor de Mallarmé, ele é um leitor de Rimbaud, mas também pela via da reflexão filosófica. Ele é um leitor de Wittgenstein, é um leitor de Blanchot, é um leitor de Derrida. Então, tudo isso se combina nessa produção poética, como eu vou nomear ela de um jeito diferente de tudo que eu já falei aqui, dessa produção monstruosa do Ariel, assim, né? Ela é assustadora, mas no bom sentido, tá? Não é para vocês se afastarem da obra, pelo contrário, é para vocês ficarem curiosos e tentarem desvendar um pouco desse universo dele, né? Bom, aí eu vou sair aqui rapidinho da apresentação também para mostrar o livro diretamente para vocês, que está aqui. E aí, tá aqui a capa, enfim, né? Ele foi editado pela Letra Selvagem, que é uma editora ali de Cubatão também, que tinha todo um projeto político nas suas publicações, né? Então, não é arbitrária a escolha dessa editora. Queria que vocês observassem os títulos dos poemas, né? Vejam a presença de uma quantidade significativa de artistas diretamente já nos próprios títulos, que isso aqui também é extremamente importante, né? Tem João Antônio, tem Fernando Pessoa, tem Clint, tem Gottfried Benn, tem Miles Davis, tem Rimbaud. Na sequência, tem Paul Celan, que também é extremamente importante para o Marcelo, tem Nick Drake, tem Bete Coelho, tem Dostoiévski, Tolstói, tem Adília Lopes, tem Gilberto Mendes, assim, com uma profusão considerável, né? E aí observem também que a obra é dividida, né? A primeira parte é Vila Socorro Libertada, a segunda, Cherjo Rajada, ele mistura o Cherzo, perdão pela pronúncia, que é um movimento mais rápido de uma música, né? Com a ideia da rajada, de uma arma. Esse é o tipo de combinação que a gente vai ver nas obras do Marcelo. A terceira parte é o Oceano Congelado. A quarta é Esse Invisível Fantasma. Depois tem Autobiografia Total. E, por fim, tem o Me Enterrem com a Minha R15, que é o primeiro livro do Marcelo, que eu mostrei para vocês, publicado como uma edição cartoneira, né? E aí ele reescreve aqui, a gente vai observar algumas mudanças entre os poemas, como eles estavam lá no Me Enterrem com a Minha R15 e como ele está aqui, porque ele também tem isso, ele tem um processo de reescrita e de alteração nos poemas entre uma edição e outra. Isso aí é um trabalho que dá... É um trabalho, não. Essa leitura dá muito trabalho, aquele trabalho arqueológico, assim, né, de ficar verificando o que ele modifica nos poemas, né? Inclusive, entre o Me Enterrem com a Minha R15, onde ele usa o excerto lá da carta de fundação do primeiro comando da capital para esse livro aqui,
Aqui ele coloca uma nota dizendo, né, olha, eu uso isso aqui para fazer uma denúncia, alguma coisa assim, meio que registrando. Veja, não é uma adesão, né? Então, quando ele vai para uma editora convencional, ele tem que deixar isso marcado também, de alguma forma. Nessa primeira parte, eu vou ler diretamente já o primeiro poema, que é uma pérolazinha assim, que eu acho que dá uma ideia dessa forma do Marcelo de olhar para esse real, né? Desse processo de transfiguração do real pelo olhar poético, né? E chama O Espantalho para as Crianças. No meio do lixo, visão do alto, uma calça e uma camisa. São a evocação do corpo de um homem. Sem sapatos, suas mãos, 2 urubus rasgando um saco. Sua cabeça, um rato. Veja o tipo de jogo que tem aqui, né, entre o que esse olhar poético vê no lixão, num lugar que diretamente não é o nossa primeira referência de lugar poético, digamos assim, e a forma como se olha para isso, né, e se transfigura o que está ali como lixo em uma espécie de sujeito, de ente, né, um espantalho. E a forma como ele, cinicamente, né, e muito ironicamente, oferece esse poema, né, para as crianças. Né? É um brinquedo, né, uma representação de um homem que está ali para assustar, mas é também um amontoado de lixo com urubus e ratos, né? E assim, eu esqueci de falar isso antes, mas nada na leitura dos poemas do Marcelo é muito leve, via de regra. Não é leve conteudisticamente, não é leve no sentido das reflexões que ele traz, assim. Então, vejam o tipo de ideia que a gente já tem aqui logo de saída, né? Na sequência, eu queria ler esse aqui que chama Caranguejos Aplaudem Nagasaki, que eu acho que é uma profissão de fé, assim, dessa primeira parte do livro, digamos, né? Ele dedica o poema diretamente para o Gilberto Mendes e para o Mano Brown, como eu disse para vocês, referências extremamente importantes para ele. Começa ali com uma rubrica, né? Vila Socó. Corpos em chama se atiram na lama, mulheres e crianças primeiro. Caranguejos aplaudem Nagasaki. Bebê de 8 meses é defumado, enquanto Beatriz agora entende o poema derradeiro. Beatriz, mãe solteira antes de morrer, deu um inútil pontapé na porta. Perdão. Beatriz, mãe solteira antes de morrer, deu um inútil pontapé na porta. No ar, gritos mudos. A noite branca da fumaça envolve tudo. Alguém no bar da esquina pensa em Hiroshima. Nas vozes, horror e curiosidade acordaram a cidade, se misturando. Dentro do inferno, olhos clamam. Por telefone, o ministro é informado. O fogo os consome. As sirenes das fábricas não silencia. 2 serafins, passando pelo local, sussurram no ouvido do Criador. Vila Socó, meu amor. Uma velha permaneceu deitada, em volta da cabeça, na auréola. O último pensamento passa. O coro das sirenes, no meio do breu iluminado. Uma garça voa assustada com os humanos e seu inferno criado no mangue. O vento move as folhas. Um bombeiro grita, KSL, o fogo está contra o vento, câmbio. Foi Deus quem quis, diz o mendigo, que sobreviveu porque está dormindo no buraco da avenida. Porque estava dormindo no buraco da avenida. Um orgasmo é cortado ao meio quando o casal percebe o fogo queimando o espelho. Voltando no tempo, lamentamos o movimento do gás, levíssimo iceberg,
que converteu fogo em fogo, horror em horror. Vila Socó estacionou na história ao lado de Pompeia, Joelma e Andréa Doria. Pensando nisso, ergo neste poema um memorial para nós mesmos, vítimas vivas do tempo, onde se movimenta a morte se espalhando na paisagem como gás, que também incendeia o sol, bomba de extensão infinita. Beatriz sentou perto da porta e ficou olhando o fogo, até que invade a cena a luz suave de um outro sol frio. Fim de jogo. O que não queima. Beatriz agora é outra coisa e contempla. Raios negros num céu negro, depois brancos num céu branco. Suavemente penetrei num jardim onde uma única árvore existe. O incêndio acaba e a garça pousa no mangue onde os anjos sonham. Naquela noite, um acordou, andou no meio das chamas e as chamas o queimaram. E aí tem uma notinha que o próprio autor coloca no livro, que é escrito no curso de 10 anos. Este poema é dedicado aos sobreviventes da tragédia de Vila Socó. E aí ele diz que ela foi ocorrida em 24/2/94 em Cubatão, mas é uma gralha, porque na verdade ela aconteceu 10 anos antes disso, né? 24/2/84. Então, lembram que eu falei dessa relação com a cidade de Cubatão, né? Com a poluição, com tudo o que de prejudicial rodeava aquele polo industrial. E uma das coisas mais emblemáticas ali desse momento foi justamente esse incêndio em Vila Socó, que era um lugar de habitações precárias, uma região de mangue, em Cubatão, onde as pessoas viviam em palafitas, né? Com uma certa distância ali da água e tal. E nesse fim de fevereiro de 84, houve um vazamento em um dos dutos da Petrobras que passava ali embaixo dessa favela, digamos assim. E foi um vazamento absurdo, assim, foi coisa de 700 mil litros de gasolina que vazaram, e essa gasolina toda se dispersou por esse mangue, até que simplesmente explodiu. E até hoje não existe uma confirmação do número de mortos nessa tragédia anunciada, diga-se de passagem, porque não se sabia quem vivia ali. Era uma comunidade de aproximadamente 1.000 pessoas, né, em algumas estimativas, e não se sabe até hoje, porque as pessoas simplesmente foram evaporadas através do incêndio ali, né? E veja que o Marcelo faz esse poema como uma forma de ódio a essas vítimas, né, que ficaram totalmente esquecidas. Ele, inclusive, apresentou esse poema numa das reuniões da Comissão da Verdade, que apurou os crimes da ditadura militar, justamente porque uma das razões de não se saber o que aconteceu ali exatamente foi o fato de que isso aconteceu numa área de segurança nacional, ainda na ditadura, né? A gente já estava ali caminhando para o processo de abertura, mas a gente ainda vivia numa ditadura. Então, observem essas questões desse registro histórico e da forma como esse olhar poético desse Ariel, desse anjo da história, olha para isso. Observem as coincidências, né? Observem o quanto a Comissão da Verdade é tão determinante no nosso processo histórico hoje, tentando olhar para o passado, o quanto a Comissão da Verdade se desdobrou também no nosso atual estado das coisas hoje, e observem a forma como o olhar poético tenta se confrontar com isso, né? Ele cria imagens absolutamente violentas sobre o que aconteceu ali, e ele aproxima contextos de tragédia da história da humanidade, né? Ele diz ali, caranguejos aplaudem Nagasaki, né? Ele coloca, óbvio que guardadas as proporções, a gente não está falando da explosão de uma bomba atômica, mas a barbárie é a mesma, né?
Na sequência ali, ele diz Vila Socó, na última estrofe aqui da página à esquerda, ele diz Vila Socó estacionou na história ao lado de Pompeia, Joelma e Andréa Doria. Outros momentos históricos também de catástrofes ambientais, mas o Joelma foi aquele edifício que pegou fogo em São Paulo nos anos 70, o Andréa Doria, o navio que afundou e que até virou música do Legião Urbana, enfim. E assim, quando eu vou dando todas essas referências, elas não são arbitrárias, porque eu tenho certeza que o Marcelo está pensando nelas também, né? E aí, voltando aqui, tem uma coisa meio... parece uma filmagem, né? A forma como ele constrói o poema, porque ele vai dando alguns cortes, né? E vai trazendo alguns takes, digamos assim, do que estava acontecendo ali, né? E no finalzinho dessa página 23, ele diz ali, 2 serafins passaram pelo local, sussurraram no ouvido do Criador. Observe aqui essa presença do anjo, de novo, né? O anjo está sempre andando pela obra do Marcelo, não nesse lugar ortodoxo, de forma alguma os anjos se queimam, os anjos em alguns momentos são crianças de rua, em outro momento o anjo se converte numa criança que está usando drogas, enfim. Mas observem que aqui havia esses 2 serafins, e eles passam e sussurram no ouvido do Criador. Vila Socó, meu amor. A gente pode pensar que ele está se referindo a Deus como Criador, né? Mas ele está se referindo aqui, na verdade, ao próprio Gilberto Mendes, esse compositor tão importante para ele, porque Vila Socó, meu amor, é o nome de uma peça que o Gilberto Mendes fez em homenagem a essa tragédia também. Então, vejam, de novo, ele está tratando dessa tragédia, dessa barbárie, dessa coisa tão brutal, mas ao mesmo tempo ele está usando outras referências, né? Então tem esse salto aqui para a obra artística de um outro artista e alguém que é tão importante no próprio percurso dele, né? Eu queria também registrar aqui nessa segunda parte, na página 25, que a Beatriz, que está lá no começo do poema, aqui na primeira estrofe, ela volta, né? E vejam o nome que ele escolhe, né? Beatriz, que é a musa do Dante na Divina Comédia, né? Então ele também está preocupado, mais uma vez, em trazer aqui para esse cenário uma referência literária. Então ele fala ali da Beatriz e de novo, ela muda, ela sai ali daquele espaço da catástrofe e o que não queima, ou seja, algo que já não está nesse plano, ela foi para outro lugar. E aí ele diz, Beatriz agora é outra e contempla. Raios negros no céu negro, depois brancos no céu branco, suavemente penetrei num jardim onde uma única árvore existe. O paraíso, né? Para pensar, inclusive na própria Divina Comédia. O incêndio acaba e a garça pousa no mangue, onde os anjos sonham. Naquela noite, um acordou, andou no meio das chamas e as chamas o queimaram, né? Então, os serafins que estavam ali, que sussurraram a música no ouvido do Criador, eles também foram atingidos pelas chamas, né? Ou seja, esse real brutal também chega nessa instância transcendente, digamos assim, da mesma forma que o que está nesse real brutal se converte nesse outro espaço de transcendência e vai para o paraíso, enfim. Vejam os jogos que ele vai estabelecendo aqui. Teria várias outras coisas para falar aqui, mas eu vou passar adiante para a gente dar uma olhada em outros poemas. Aí agora eu vou voltar aqui para o slide, porque o restante eu coloquei aqui. Aí tem um outro poema que ainda faz referência a Vila Socó, mas aí esse aqui vou deixar para vocês, eu posso mandar para vocês depois dessa apresentação, vocês podem ler. Porque eu queria dar uma olhada nesse outro aqui, que chama Alice no País das Maravilhas, versão do diretor.
Estou no inferno? Não. É o Carandiru. E faltam 5 segundos para o massacre do 111. Mais uma vez, observe o tipo de jogo que ele faz entre o que acontece, né, como evento, como tragédia, como história, e a forma como isso se relaciona com a produção literária, né? E aqui também tem uma pitada de humor um pouco sádico, digamos, né? Porque ele coloca ali Alice no País das Maravilhas, que é aquele mundo maluco, aquele mundo cheio de coisas nonsense acontecendo, digamos assim, mas que a gente tradicionalmente olha como a gente sabe que não é necessariamente uma história infantil, mas que a gente às vezes encara dessa forma. Só que o Marcelo está mais interessado, eu acho que nesse lugar do Alice no País das Maravilhas como um espaço de nonsense, assim, de algo que está fora do compreensível. E veja que aqui é a versão do diretor, né? A versão sem cortes, né? É a versão ampliada, é a versão onde fica tudo o que não foi depurado pelo processo ali de pós-produção, né? E aí essa voz pergunta, eu estou no inferno? Não, é o Carandiru. E faltam 5 segundos para o massacre do 111, né? Que durante muito tempo foi o nosso maior massacre de população carcerária de uma única vez, né? Até que recentemente a gente conseguiu mais uma vez superar a nossa própria barbárie, né? Então, vejam, é tudo muito violento nesses poemas, né? Tudo muito assustador. E vejam isso como matéria poética também, né? O quanto isso desloca a nossa ideia, ou pelo menos a ideia de um senso comum sobre o que é o trabalho poético. E eu acho particularmente interessante mostrar o Marcelo Ariel para não leitores de poesia, assim, né? Para mostrar, veja, poesia não está só naquele lugar de um lirismo convencional e de um trabalho com sentimento, né? Nessa visão mais rasteira do que pode ser a poesia, né? Acho interessante. Eu escolhi esse aqui também para mostrar para vocês. Primeiro que é um poema que eu gosto muito, assim, eu só escolhi poemas que eu gosto muito e com os quais eu tenho alguma relação, assim. Eu tenho relação com todos eles, né? Mas alguns eu li mais, alguns eu me habitaram mais, digamos assim, né? E o Carta para a Morte é emblemático no sentido disso que eu estava falando para vocês das referências, né? Vejam que eu falei das referências nos outros poemas, mas nesse aqui é particularmente importante observar essas referências, né? Então vamos lá. Camões, a vala onde morto estava. O quarto onde encontraram o cadáver de João Antônio. O sapato que Arthur segurava. A cama molhada de suor do último sono de Caio. No paletó de Lorca, a flor intacta. O prato vazio que caiu das mãos de Mandelstam. Os círculos na água de Ceylon. Momentos da sua estilística abstrata, ofuscada por esses misteriosos lampejos precários, ainda assim te digo. Se fruto da identidade é assassinado pelo tempo, o fantasma da essência se vinga, caminhando na fraca luz das capas. Então veja que aqui ele escreve uma carta para a morte, tratando diretamente da morte de vários autores da tradição literária e poética ocidental, digamos assim, né? Ou pelo menos europeia e brasileira. Tem Portugal, tem Espanha, né? Enfim, mas Europa e um pouquinho da nossa aqui brasileira, digamos. E aí esse poema ele está em outro livro depois. Não, ele está no livro anterior e ele tem um outro fim, no qual o Marcelo fala dessa estilística da morte, né? Então ele diz que
a forma como cada um desses autores, que tem seus estilos literários e que são são extremamente importantes dentro das suas tradições, né, literárias, o quanto esse estilo dos autores também se converte num certo estilo na morte deles, né? Só que também nisso tem um deslocamento, porque a gente sabe que vários desses autores aqui morreram de uma forma absolutamente trágica, né? O Lorca foi morto, Tisserand se suicidou, o Mandelstam tem essa ideia de que ele se suicidou também, mas dizem que ele foi suicidado, né? Enfim, fica essa coisa assim de olhar para a morte trágica também desses autores e convertê-las em poema. Então vejam que não é só a obra de vários desses autores que entra como referência para o que o Marcelo está fazendo. As biografias também entram. Isso também é importante para ele. Na verdade, tudo que ele lê acaba se convertendo dentro da obra dele como alguma espécie de comentário, né? Eu costumo dizer que a obra do Ariel é uma obra poético-ensaísta ou ensaística e que tece comentários sobre as leituras do Marcelo, né? Não arbitrariamente eu falei do quanto essa questão da leitura é central, né? Não só na formação dele como sujeito, como uma forma de vida, como uma forma de trabalho, como uma forma de expressão. Enfim, a leitura está ali no cerne de tudo. Óbvio que a leitura é sempre importante na formação de qualquer escritor. Só que o Marcelo faz questão de marcar isso, ele faz questão de dizer para a gente, olha, eu li esses caras aqui são importantes no meu percurso, eu consigo falar desses caras, sabe? Então tem esse processo de afirmação também ao redor do que ele lê, né? Esse é um outro que eu gosto muito também, que fala mais uma vez de suicídio. Esse é um tema muito presente na obra do Marcelo, mas ele usa isso também metaforicamente, né? Como a forma de ceder ao que o mundo nos impõe, né? Como aquele primeiro excerto da entrevista dele que eu li, né? Quando ele diz algumas pessoas traçam linhas de fuga, e ele diz que essas linhas de fuga são justamente formas de não cair nesse suicídio imposto, digamos assim, pelas formas de vida do mundo, pelo sistema econômico no qual a gente vive, que é extremamente opressor, ou o Estado, ou, enfim, várias dessas instâncias que estão continuamente oprimindo o sujeito, né? E é também uma coisa importante essa questão do suicídio, porque esse irmão mais velho do Marcelo, que foi o grande responsável por formá-lo como leitor, cometeu suicídio quando o Marcelo era mais jovem, e isso acabou sendo uma marca na trajetória dele, né? E esse poema aqui que se chama O Gesto, é assim: Kawabata, por beleza e tristeza, Mishima, num grito de sol e aço, Akutagawa, apenas cansaço. Hemingway caçou um leão por dentro. Pavese, vidro moído no centro do pensamento. Vladimir, dentro dos olhos, uma chuva de granizo. Lendo Ariel, traduzido por Ana, percebo o gesto nas entrelinhas. Destroçado pela insuportável beleza na vida convertida em ideia terrível. Nós somos Ofélias no mundo Hamlet? Então, veja, aqui ele sai do real da vida desses autores, que são também, que estão ali de alguma forma dentro do percurso literário dele. Observem que ele faz referência aqui a autores japoneses, né, o Kawabata, o Mishima, o Akutagawa. Eu falei já disso, né, do quanto ele se interessa por leituras, não só leituras desses grandes nomes ocidentais, mas orientais também. Ele é um pesquisador de sufismo, né, que é uma vertente mística assim, do islamismo. Enfim, então ele tá o tempo todo interessado em expressões artísticas, estéticas, enfim,
que mesmo que elas não estejam aqui nesse nosso eixo mais óbvio, né? Europa, Estados Unidos, enfim. E aí ele relaciona esses dados biográficos aqui com uma obra literária, né? Então ele fala que ele estava lendo Ariel, da Sylvia Plath, também uma poeta suicida, uma poeta que se suicidou, traduzido pela Ana Cristina César. E aí, então, ele relaciona a vida, relaciona com uma obra e vai para o mundo dos personagens. Porque ele conclui ali, nós somos Ofélias no mundo Hamlet, também uma personagem que se suicida, né? Então ele vai construindo essas camadas de associação na obra dele o tempo todo. De novo, referências, associações e a construção de um universo no qual a gente não vê separação entre essas coisas. No universo no qual elas estão sempre continuamente ajustadas, digamos assim. Eu tinha ainda outros poemas aqui, mas aí, para terminar, eu vou ler um desses, esse último aqui, que é o Catálogo do Fim, e que é um poema um pouquinho mais leve. Assim, eu costumo encarar ele como uma lírica amorosa, mas vocês vão ver também que não é nada muito óbvio, mas que está num lugar mais leve do que os outros poemas, né? Ele é oferecido, então, para o Sebastião Uchoa Leite. Chuva. Paro, olho na porta. Formiga carrega outra. Garota se molha. Chuva para, saio fora. A luz da lua também. Carrega a noite nas costas. A água quer a roupa etérea. Nem sinal da alma, nem sinal da alma. No lugar, bico dos seios sempre à mostra. Ela, leda sem cisne, segue, cabeça baixa, atrás, Quixote Sade. 20 anos, em bicicleta roubada, cantando Racionais. O Homem na Estrada. Outro dia, nos intranquilos sonhos. Descrição. Quixote Sade carrega a garota nas costas. Bicicleta joga no rio, os dois pulam, afundam, sobem até a lua. Tudo é nada, em morte e amor, a terra explode. Então, eu aqui, para mim, tem um encontro amoroso, né, entre dois jovens, assim. Ele vai comparando, né, a formiga carrega a outra, a lua também, né, e aí no fim a gente vê esse personagem, digamos assim, do poema, Quixote Sade. Vejam o tipo de jogo que ele estabelece também, né, entre o Quixote, personagem, e o Sade. O autor, filósofo, enfim, dono de uma obra absolutamente controversa, né? Então ele faz um nome composto ali. E esse personagem está ali numa bicicleta roubada e ele leva essa leda sem cisne nas costas e eles mergulham ali num rio, enfim. Pode ser que esse mergulho seja não seja proposital, mas pode ser que seja, enfim. Mas de alguma forma ele diz ali, tudo é nada, em morte e amor, a terra explode. Né? Nesse movimento, de novo ali, morte e amor, tudo indica que eles morreram, ou que eles, né, foram mortos, não sei, não fica muito claro, mas aí a terra explode nesse encontro final aqui, né? E assim, pensem que ele escreve esse catálogo do fim pensando no Clint. Então, para mim, é inevitável pensar no beijo do Clint, né? Então, ele distorce um pouco a própria imagem, né? E leva ela para um outro lugar. De novo, também pensando nas obras de outros artistas, né? Bom, mais ou menos isso que eu queria apresentar para vocês. Sei que foi bastante coisa. Vou deixar aqui meu contato. Quem quiser me mandar e-mail, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, enfim, fiquem à vontade. E aí agora eu vou sair aqui da apresentação para a gente poder conversar um pouco. Se vocês quiserem eventualmente perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade.
Muito obrigada, professora. Pessoal, agora vocês podem abrir os microfones, fazer suas perguntas, os seus comentários, suas considerações. Eu fiquei bem impactada, eu não conhecia a obra, e o poema do Alice no País das Maravilhas, para mim, assim, foi chocante. Me arrepiei todo, assim, porque eu acho que esse massacre, eu era muito criança quando fiquei sabendo, então, assim, é uma coisa que marcou muito a minha vida, e aí esse poema veio, assim, muito forte para mim. Mas como o professor Rogério Tomás falou, é triste, mas traz alegria para dar voz às vítimas, né? E isso é verdade. As vítimas acabam, de alguma forma, sendo ouvidas, né? Através da obra dele. E eu vi que ele relaciona bastante a questão da morte com o amor também. Sim. No poema que ele fala que os estavam se amando e nem perceberam quando estava pegando fogo. Então ele traz essa questão do amor, né? E, bom, a Larissa falou sobre a diversidade incrível que ele traz para os textos e a questão das culturas, etnias e até simbologias cristãs, as referências a outras obras também, que ela gostou muito. Sim, eu estava tentando mostrar um pouco disso também, dessa diversidade, sabe, Larissa? Porque isso é constante nas obras do Marcelo, né? Então, sim, ele vai fazer referências a textos religiosos de várias outras matrizes, não só cristãs. Vai mergulhar nesses universos artísticos extremamente diferentes. A gente não viu tanto aqui, mas ele usa também muita filosofia nos poemas dele. Então, ele está o tempo todo trazendo essas referências. Assim, é interessante pesquisar a obra do Marcelo até para aprender muita coisa, sabe? Porque você se vê obrigado a conhecer essas coisas para se aproximar do que ele está fazendo ali no texto poético dele, sabe? É um grande emaranhado de referências, assim, né? E aí, até pensando nisso que ele propõe, eu comecei a pesquisar se a gente tinha outros poetas fazendo coisas parecidas, assim, e foi assim que eu cheguei na minha tese, porque a minha tese se preocupa em olhar para a poesia contemporânea vendo as referências que os outros poetas usam. Mas, obviamente, o Marcelo é o lugar mais radical, assim, né? Eu vejo isso como uma certa tendência, acho que mais ou menos os poetas costumam colocar essas referências nos poemas, mas o Marcelo é um lugar, assim, de limite disso, assim, é um lugar onde isso está muito, 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 muito presente, de um jeito muito radical, assim. E acho que é uma das grandes riquezas da obra dele também, com certeza. Sim, eu anotei isso também, essa intertextualidade nos obriga a pensar por que ele fala referencia o beijo quando ele fala do autor, né, que você explicou. E é bastante coisa para a gente estudar, para pesquisar, então não fica uma obra por si só ler um poema ali e se emocionar, enfim, mas é buscar as referências. Eu achei muito, muito rico, né? Tudo que ele coloca nos poemas, todas as referências. Mais alguém tem alguma coisa, pessoal? A Yami é assim que pronuncia. Yamini. Ela falou que viu as fotos da tragédia enquanto ela estava ouvindo o poema. Eu não cheguei a pesquisar, eu fico muito impactada, então não sei se eu quero ver. Não, é tudo bem impactante mesmo, assim. E aí, pessoal? Eu convido vocês a lerem o resto, assim, né, da obra do Marcelo, e, de novo, registro aqui o Silêncio Contínuo, que é a poesia reunida dele, então vocês encontram todos os livros que ele escreveu aí nos últimos anos. Eu tenho a impressão de que os livros estão completos aqui, que eles não foram... não é uma seleta, né? Então, dá para conhecer muito bem mesmo essas obras aqui, né? E ele continua escrevendo coisas ligadas a esse real, digamos assim, mas eu acho que cada vez mais ele está mergulhando num universo mais filosófico, assim, sabe? Mas sempre no lugar da referência, com certeza.
Eu vi que ele é uma pessoa bem ativa no Instagram, né? Que eu Uhum. fui pesquisar e ele é super ativo no Instagram, ele está postando o tempo todo. Inclusive, hoje ele fez um post sobre a questão editorial, Exato, eu né? vi. Que você citou, ele falou sobre essa questão editorial que inclui para depois excluir, enfim. Uhum. Vale muito a pena ler o post dele, é bem interessante e nos faz pensar nessa questão do mercado editorial, que valoriza sempre mais do mesmo, né? Uhum. Com Eu achei certeza. muito bom o que ele postou hoje. E ele é uma pessoa muito legal, assim, também. É uma pessoa muito acessível, uma pessoa muito bacana, muito simpático. Então, é alguém com quem você consegue conversar também, né? Assim, alguém com quem é possível ter uma proximidade. Ele é um sujeito muito legal. Essa escrita dele que a gente consegue compreender, né? Não é algo que está além, que é uma pessoa ler e pensar, é só para quem está na academia que consegue compreender e consegue Não, entender. Não, não. é super acessível mesmo, como você Uhum. disse. E é muito bom aprendermos sobre alguém que está vivo e está Uhum. trabalhando, né? Está Sim, produzindo, sim, com porque certeza. não desvalorizando, né, os que fizeram história, mas é muito bom a gente saber que ainda tem gente fazendo muita coisa, como disse a Roberta aqui, né? Que a sua fala foi super necessária e o Marcelo também. Então, são pessoas necessárias que a gente tem oportunidade de aprender e não podemos desperdiçar essa oportunidade. Que bom, então fica o convite para conhecer mais aí. Sim, fiquei bem interessada. Ah, legal. Eu agradeço muito o convite de vocês mais uma vez. Fiquei muito honrada de ter esse espaço aqui. Eu sempre fico muito feliz de poder falar do Marcelo, que justamente porque ele está fora desses circuitos óbvios, assim, e acho importante também usar o espaço que eu tenho como uma acadêmica, como uma mulher branca de classe média, para trazer coisas diferentes, assim, né? Para tirar a gente desse lugar mais óbvio e mais estabilizado, digamos assim, né? Então, é sempre um prazer falar da obra dele e, de alguma forma, divulgar ela por aí. E foi um prazer para nós todos podemos ouvir, aprender um pouco mais, conhecer um pouquinho da obra do Marcelo. É pouco tempo, né? Uhum. Fala de... É dificílimo escolher. Sim, eu imagino. A gente precisa de uma literaria para falar sobre a obra do Marcelo, né? Sim, sim. A Giovana que te deu os parabéns, né? E disse o que imaginou o quão interessante deve ser estudar um artista contemporâneo, que a gente tinha Uhum. comentado, né? A Natália e a Mini agradeceram pela palestra. Uhum. Bom, eu quero agradecer, né, em nome das meninas, em nome do Literaria, da FAI. Muito obrigada, professora, foi super necessária, super preciosa e muito cara a sua fala aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que permaneceram até agora. Eu quero convidar vocês para o próximo Literaria, que acontece no dia 18 de setembro, com a professora Karina. E a gente vai postando mais sobre a obra e sobre a professora também. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu quero agora pedir para vocês que abram os seus microfones e, como de praxe, nós vamos dar uma salva de palmas para a professora Jamila pela sua fala de hoje.